Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula do curso de Layout com CSS3 e na aula de hoje nós vamos abordar um tema um pouco mais diferente. A gente já tratou de animação, de rotação e de alguns efeitos gráficos. Nessa aula nós vamos abordar mais sobre textos. A gente vai passar agora a executar formatação em textos. Para isso a gente vai aprender a criar colunas utilizando o CSS3. Vai ser bem prática, com certeza vocês vão usar muito depois dessa aula. E vai facilitar muito a vida de quem está começando ou para quem já conhece ou já trabalha com o HTML normal e o CSS normal. Então vamos começar. Para começar eu vou abrir o site br.lipson.com. Eu vou vir aqui nesse campo abaixo para criar parágrafos. Vou modificar a opção para 2 e vou clicar em gerar lorem ipsum. Por que eu estou acessando esse site? Esse site é onde a gente vai gerar parágrafos com um texto aleatório que a gente pode usar como base, usar como exemplo para formatação em nossos sites ou aplicações. Está aí o parágrafo gerado. Por enquanto eu vou deixar ele aqui reservado, deixar aqui minimizado esse site e vou abrir aqui as ferramentas que a gente vai trabalhar, no caso o NetBeans e o nosso navegador. Então aqui no nosso body nós temos a div que vai receber o conteúdo. Eu vou aqui acima dessa div e vou abrir uma tag H1. Eu vou fechar ela, dar um Enter e vou digitar título do meu artigo. Eu vou dar um Ctrl S para salvar, ver o navegador, atualizo e temos aí o título do nosso artigo no tamanho do H1. Agora eu volto aqui ao nosso NetBeans. No final, no fechamento da tag H1, eu vou dar um Enter e vou abrir uma nova tag com o tamanho H2. E dentro dela eu vou digitar subtítulo. Ctrl S para salvar, venho até o navegador, atualizo e está aí o subtítulo. Agora eu vou voltar e dentro da nossa div é que eu vou fazer a formatação onde eu vou usar aquele texto. Então, o que eu preciso fazer para isso? Agora, dentro da div, da primeira div, eu vou criar uma classe para que a gente possa formatar exatamente essa classe. Eu vou digitar class igual, abre e fecha aspas duplas. Agora, dentro dela, eu vou nomear essa classe para que a gente possa chamar acima. Eu vou digitar formatação, tudo em letra minúscula e sem acentuação. Eu vou aproveitar e já dar um Ctrl C nela. Agora eu venho aqui acima, dentro do nosso style, e vou começar a formatação. Primeiramente, antes de colar aqui a nossa classe, eu vou centralizar o H1. Eu vou digitar H1, abre e fecha chaves, dou um Enter e dentro eu digito text, align, center, ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. Ou seja, com esse comando eu vou alinhar o nosso título ao centro. Da mesma forma que eu fiz o H1, eu vou aqui abaixo e vou digitar H2, abre e fecha chaves, dou um Enter e dentro eu digito text, align, center, ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. Venho até o navegador, atualizo o nosso navegador e a gente pode observar o título e o subtítulo alinhados ao centro, assim como a gente definiu no nosso style. Agora eu venho aqui no fechamento da tag H2 e digito ponto e colo o nome que a gente tinha copiado anteriormente, ou seja, a formatação, sem acentuação e minúsculo, ou seja, formatação da classe que a gente está usando abaixo. Toda classe ela é chamada com um ponto. No caso de uma div que possua um ID, a gente chama com o cerquilha ou jogo da velha. Somente em caso de class ou de classes é que a gente chama através do ponto. Agora eu venho aqui dentro da nossa div, dou um clique, volto, pego aquela página que a gente tinha deixado no começo reservada com os dois parágrafos, copio os dois parágrafos, minimizo a página, volto e colo dentro da nossa div o texto dos parágrafos. A gente pode observar que ele vai ficar todo em linha reta, não tem problema porque aí é apenas o código HTML, depois que a gente vai mostrar isso na formatação. Eu vou dar uns enters aqui só para quebrar um pouco o texto, para não ficar tão espalhado na tela, sem usar o BR mesmo. Lembrando que todo texto que for quebrado sem utilizar o BR, ele não tem resultado na nossa página. Ele não vai mostrar nada. É a mesma coisa de não estar aplicando a quebra de linha neles. Para aplicar a quebra de linha, apenas utilizando o BR ou o word wrap que a gente já viu no começo. Vou continuar aplicando enters até o nosso texto ficar um pouco mais juntinho para a gente poder ver ele completo. Agora eu tenho aí o texto todo juntinho. Vou subir um pouco aqui a página para a gente ver a chamada da nossa div. E está aqui o nosso texto todo junto de uma forma igual. Lembrando que essa formatação, da forma que a gente fez aplicando enters, não funciona. Se a gente der um Ctrl S para salvar e atualizar o navegador,
ele vai ficar em linha reta. Então temos aí a nossa div com a class formatação, a mesma está sendo chamada aqui acima, e eu vou dar um Enter aqui para pegar um pouco mais de espaço e não deixar o código tão misturado para que a gente possa entender melhor. Eu venho agora dentro da class formatação e vou aplicar os comandos para que seja feito o efeito no texto. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês como aquele texto abaixo, só porque eu dei Enter, ele não vai ser aplicado nenhum dos Enters que eu dei. Ele vai ficar em linha reta e vai parar apenas quando o navegador chegar no final. Vou dar um Ctrl S para salvar, venho aqui até o navegador e atualizo ele. Vou maximizar um pouco o navegador para a gente ver o que acontece. E tá aí, o texto vai até o final do navegador e só aí faz a quebra de linha, porque a gente não usou nenhum BR. E o Enter não é reconhecido como um código HTML. Vou minimizar ele, voltar ao lugar que estava, vou dar um clique aqui na nossa class e vou digitar column-count, espaço, 4, ponto e vírgula. Ctrl S para salvar e atualizo o navegador. E ao atualizar o navegador, a gente percebe que nada aconteceu. Agora, qual o motivo? Como eu venho falando desde o início, a gente precisa fazer com que esse código seja visível em todos os navegadores. Nesse caso, eu estou usando o Firefox, ou seja, o Mozilla. Então, para isso, eu vou ter que fazer aquela correção para que o Mozilla possa enxergar esse código e mostrar. Então, com isso, vocês podem perceber que se vocês esquecerem de fazer essas alterações para que os outros navegadores possam enxergar esse código, possam mostrar na tela do usuário o código da forma que vocês digitaram, o que vai acontecer é exatamente isso. Para uns navegadores ele vai mostrar o código e para outros não. Então vamos fazer essa correção. Eu vou copiar esse comando, column-count, espaço 4, ponto e vírgula. Vou agora aqui embaixo, dar um Enter e vou digitar -mos, e vou dar um Ctrl V no comando que eu copiei acima. Agora eu dou um Ctrl S para salvar e venho aqui e atualizo o navegador. Agora sim, vocês percebem que esse comando column-count seriam a quantidade de colunas. Quantas colunas a gente ia querer nesse texto que foi digitado abaixo. Podem perceber que ele dividiu o texto realmente em 4 colunas iguais. Ele dividiu todo o nosso texto. É interessante vocês usarem sempre esse comando, porque é um comando simples, vocês podem digitar o texto da forma que vocês quiserem e depois daí poder acrescentar ele em quantas colunas vocês quiserem dividir. Agora também é interessante prestar atenção que caso aquela alteração do -mos que a gente fez não tivesse sido aplicada, nos navegadores que forem visualizados, alguns vão enxergar, alguns vão mostrar as colunas, e em outros não vão mostrar. Por isso que é extremamente importante nunca esquecer do comando -mos- para o Mozilla, do -webkit- para os navegadores à base de WebKit e o -o- para o Opera. Para que isso fique bem fixo na cabeça de vocês, eu vou mostrar na prática mais uma vez aqui. Eu vou comentar o código onde eu digitei -mos e vou aqui dar um Ctrl S para salvar, atualizar a página. Vocês percebem que as colunas acabaram e a gente está vendo aqui o texto de forma contínua na tela. Eu vou voltar aqui, tirar o comentário, dar um Ctrl S para salvar e atualizar o navegador mais uma vez. Eu vou maximizar o navegador para vocês verem o que acontece. Ele vai dividir realmente no tamanho certinho, as 4 colunas, ele vai dividir o texto entre as 4 colunas. Vou voltar agora ao tamanho que a gente estava trabalhando e vou voltar aqui no nosso código e alterar a quantidade de colunas aqui. Vou dar um Ctrl S para salvar e a gente pode observar que as colunas foram modificadas para a quantidade que a gente definiu na nossa classe formatação. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa forma de se aplicar colunas utilizando o CSS3. Também espero que não esqueçam sempre de acrescentar as alterações para que sejam vistas em qualquer navegador. A gente fica por aqui e até a próxima.